Então vamos lá, aqui nós temos um construtor e aqui nós temos uma função. Se eu tenho uma função, a sintaxe dela me obriga a colocar os dois pontos no final e pressionar Enter para que ele dê aqui o separador, né, a tabulação. Ok, essa função então vai imprimir aí, eu estou passando como parâmetro os meus objetos aqui, né, da classe pessoa. Com isso eu consigo então associar o nome, associar a idade, fazer a associação dos atributos que eu passei para essa classe. Então só vou mandar ele printar aqui, para que me exiba, por exemplo, um texto. Eu vou colocar, olá, meu nome é... E aqui eu passo a string com %s. Não vou colocar string aqui, isso aqui já foi explicado. Primeiro eu coloco uma referência e no final eu chamo ela. E eu tenho %, poderia ser i ou %d, porque é um valor ali inteiro, né? Vou deixar aqui, por exemplo, %d. Ok. Fecho aspas, pode ser simples ou dupla. É ideal aspas simples quando você estiver passando variáveis dessa forma, né, dinâmica como eu estou fazendo. Aqui eu coloco a porcentagem e entre parênteses eu chamo o nome das variáveis na ordem correta. Então se eu quero passar primeiro a minha variável string, que é o nome dele, eu chamo ela aqui acima. Ah, mas qual que é o nome dessa? Eu estou falando variável, mas isso aqui está mais para um atributo, tá joia? Depois nós vamos ver essa diferença de variáveis e atributos. Atributo, na verdade, é uma variável que vai receber a informação dentro de uma classe. Então, não está errado se você associar como variável, não está errado se você associar como atributo. Então, posso falar aí dessas duas formas. Vou colocar aqui também a minha pessoa, ponto idade. Então, o que eu criei foi um objeto pessoa e passei aqui dois atributos para ele. Aqui, então, essa variável, essa função de imprimir, simplesmente vai me retornar uma mensagem passando essas duas informações. E aí que começa a entrar a definição das classes da programação orientada a objetos. Eu tendo esta construção aqui pronta, eu poderia em qualquer momento do meu sistema ter um botão que chamaria para mim essa função de impressão. Então, quando eu clicasse naquele determinado botão, ele me mostraria esta informação. Ele executaria aí, né, o que tem dentro desse método e mostraria, olá, seu nome é, pegaria essa informação aqui acima, Pedro, e a sua idade é 3. Então, eu posso começar a orientar essas informações a objetos dentro aí do meu sistema. Então, aqui, ó, muita atenção nos fechamentos, né, porque eu abri o parênteses do print e o parênteses dos parâmetros que eu estou passando ali, né, os atributos ou variáveis. Então, fechem os dois aqui no final para complemento da sintaxe. Eu deixei um outro erro de sintaxe, né, que foi proposital, porque tem muito aluno que me manda o código para estar verificando com esse erro. Eu sempre falo para vocês fazerem o seguinte, foi até a primeira coisa que eu falei quando eu comecei a escrever o código. Sempre que vocês colocarem um objeto, pode ser uma variável, alguma informação que tenha nome duplo para separar com uma underline. E aqui, na inicialização da função, quando eu tenho def e tenho o init por padrão ele carrega 2 underlines antes e 2 underlines depois. E isso, de forma alguma, pode estar associado aqui ou junto à minha função. Tanto que se eu der um Ctrl S e tentar executar, ele vai me apontar um erro de sintaxe. Ó. Só que ele não te informa com precisão aonde está o erro de sintaxe. Ele te informa a linha. Eu sei que é nessa linha aqui. Ok. Mas ele não tem aqui um console, né, para te informar ali por que deu esse erro. Então, esse erro é uma coisa que muito aluno comete, que é não dar o espaçamento do def, que é a inicialização da função construtor ou da classe construtora, com o init. Tá joia? Então, vai ser def, espaço, 2 underlines aqui. Ó. O underline, na verdade, ele não é do def. O def, como vocês podem ver, ele é a definição de função, né? Ele é um atributo que você passa sozinho. O init, sim, ele recebe 2 underlines antes e 2 underlines depois. Isso aqui tomem muito cuidado, porque você não consegue compilar, né, se você tiver com esse erro. Ah, e aí? Agora eu corrigi, então, um erro de sintaxe que havia no meu sistema, né, que foi implementado aqui no meu programa. Eu consigo rodar? Consigo rodar, mas ele não me retorna nada, tá joia? Ele só me informa aqui onde está esse arquivo. Por que ele não retornou, sendo que eu dei 2 comandos aqui de saída para que ele printasse, né, para que ele imprimisse na tela aí para mim o texto chamando o construtor, que é essa primeira parte aqui, essa primeira função executada, e mostrando as informações dos atributos aqui sendo recuperados.
Ele não me mostrou isso aí justamente porque em momento nenhum eu chamei as minhas funções e chamei o meu construtor. Quando eu trabalho orientado a objetos, eu tenho que fazer a chamada. Então, na próxima aula eu vou estar explicando para vocês como funciona a chamada e como executar aí essa chamada.